Olá, a euforia do final de ano acabou, passou Natal, Ano Novo, a galera gastou e gastou bastante. Eu me incluo nisso também porque a gente acaba se empolgando. E os boletos chegam e com eles chegam também a necessidade de pagar a escola, os materiais, IPTU, IPVA e tudo mais, e a conta não fecha. Né? Para ajudar nesse dilema, eu estou aqui nos nossos estúdios com a economista Edgeide Fernandes, que vai dar dicas preciosas para você começar o ano um pouco mais organizado e feliz. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E aí eu queria começar falando sobre isso mesmo, Edgeide. A gente se empolga, né? Final de ano vem, família, amigos, festas, presentes, e acaba passando um pouquinho da conta nesse momento de virada de ano. E aí a gente vai ter que parar e fazer conta, né? Então assim, quando a gente fala em economia doméstica ou finanças pessoais, né? A gente tem dois grandes momentos, né? A gente tem o momento da educação financeira e tem o momento da inteligência financeira. Então, na educação financeira a gente fala assim, eu posso gastar quanto? Então, a gente diz que a gente é educado financeiramente quando a gente gasta abaixo do que a gente tem, abaixo da receita, ou da remuneração, ou do salário em si, né? Então, agora é a hora, se você não fez antes, fazer agora, de colocar. E aí, assim, hoje em dia tem vários meios, você pode fazer isso. Via aquela famosa cadernetinha, caderninho, receita para cá, as despesas do outro lado, e somar o saldo para saber se ele é positivo ou negativo. Você pode ir para uma planilha de Excel, você pode ir por aplicativos super inteligentes hoje. Inclusive você tem o seu banco, provavelmente, vai ter aplicativos que ali já vai te dar receitas, despesas, as despesas eventuais, as despesas fixas, e aí você começar a se organizar. Se você avançou, quer dizer, tem uma despesa maior que receita, agora vai ter que dar um jeito de arrumar receita para cobrir essa parte que, vamos supor, deu déficit, né? Ficou negativo. Então, primeiro ponto. Então, vamos lá, vamos fazer, vamos... As pessoas não gostam disso, eu vou falar que às vezes dá até taquicardia, sabe? A gente que mexe com isso, as pessoas falam assim, ai não, mas eu não quero ver. Veja, olhe seu número. Concretize. Concretize. Porque vai doer, mas o atitudinal, as finanças pessoais é muito atitudinal, muito psicológico. Ela vai fazer com que você crie um jeito de resolver aquele problema do déficit, se você teve déficit. Se não, se sobrou, aí você destina ou para reserva de emergência ou para aplicações financeiras. Mas tem que focar para saber o que está acontecendo. Nesse momento de concretizar o tamanho, né, da dívida e do rombo, é importante colocar também aqueles gastos que às vezes a gente não contabiliza, né? É o lanche, é o sorvete, é o cineminha, tem que colocar tudo para você realmente saber, né? Tudo. Como eu falei, né, assim, se você vai para um caderno, às vezes fica mais difícil, mas se você vai para uma planilha de Excel, por exemplo, ou para um aplicativo, os aplicativos já fazem isso, tem muitos aplicativos bons financeiros, ele já categoriza. Então ele fala, olha, isso aqui é uma despesa de habitação, isso aqui é uma despesa de escola, de educação, isso é uma despesa dos supérfluos. E aí esses supérfluos eu costumo travar eles, né? Então assim, olha, o supérfluo até quanto eu posso gastar para me autopagar? Porque o supérfluo costuma te pagar, te dá uma sensação de, eu trabalhei, eu consegui. Prazer, eu mereço, né? Eu mereço, dá um prazer momentâneo ali. E aí é só categorizar para você entender onde que você está gastando mais e redistribuir melhor ou realocar a renda. Para quem está nos assistindo, fez esse trabalho aí que você está indicando, e chegou ao consenso de que passei da conta, né? Estou devendo. Qual que é a sua sugestão? O que ele tem que priorizar nesse momento pagar? O que ele pode, de repente, ou renegociar, ou esperar um pouquinho? Porque a gente sabe que tem questão de juros, tem os essenciais, a casa, né, que você vive, enfim, às vezes tem um financiamento. O que a gente não pode deixar de lado, o que talvez é possível negociar nesse momento? Se você passou da conta, o ideal para não entrar na ciranda financeira seria arrumar uma renda extra, sabe? E hoje em dia tem
vários tipos de renda extra. Até se cadastrar na internet para responder pesquisa, sabe, na internet, você receber um dinheirinho, tem. A fazer um brigadeiro e vender. A gente tem, tem trabalhos online que você faz por jobs rápidos, então assim, é buscar não entrar na ciranda financeira. O detalhe é que muitas pessoas, elas acabam endividando, principalmente utilizando o meio de pagamento, cartão de crédito. Ela vai lá e passa no cartão, e passa no cartão. E aí você tem que tomar um certo cuidado com esse cartão, porque esse juros é muito alto. E aí, buscar uma renegociação, uma negociação com esse cartão de crédito, talvez seja um meio de você ter uma parcela fixa desse extra que você pagou a mais. Energia, água, internet, né? Esses daí a gente vai ter que pagar, porque senão vai ficar sem. Então são os primeiros que a gente vai lá e paga. E a alimentação consome mais ou menos 30% do 33% do salário médio do brasileiro, né? De uma classe média. No final do ano isso extrapola, isso chega a 40%, às vezes mais, porque você está nesse processo de festas, né, e tal. Então, assim, isso você, de cara, você já vai, 40% você já vai estar, digamos, entre aspas, perdendo, porque você vai fazer alimentação. Mas então, você vai ter que distribuir isso. Então, estourei, tenta entrar em renegociação daquilo que dá, tenta buscar uma renda extra para você não entrar na ciranda financeira. E acaba que muita gente entra nessa ciranda também, porque hoje está fácil ter cartão de crédito, né? O tempo todo a gente recebe ligação oferecendo cartão de crédito com limite X, Y, e as pessoas acabam pegando vários cartões de crédito, aí começa a gastar e perde o controle sobre isso, de um dinheiro que não tem, né? Um dinheiro que está ali só te dando a falsa sensação de existir. É exatamente isso. Há um tempo atrás, assim, mais de 10 anos, você tem um cartão de crédito, você precisava efetivamente apresentar renda. Hoje em dia, automaticamente, você abriu uma conta num banco, num banco digital, ele já te passa um cartão de crédito e já te passa um cartão de débito. Então, assim, a facilidade de você obter crédito hoje gerou esse endividamento também das pessoas pela falta da educação financeira. Então, ela tem renda é limitada e as necessidades são ilimitadas, né? Então, ela vai querer ter um padrão de vida, ou comprar, ou ostentar, então são fatores psicológicos isso, e aí ela extrapola. Antes você tendo a limitação do crédito, te segurava o endividamento. Hoje, com essa história de você ter o acesso ao crédito muito fácil, para uma pessoa que não tem educação financeira bem consolidada, ela embarca, ela entra e vai gastar. Tudo vai dividindo, né? 4, Tudo vai 5, dividindo. 6. E aí é um ponto que eu sempre falo assim, o problema de você ter dividir no cartão de crédito não é problema. O problema de você, e também não é problema você ter cartão de crédito, é entender a função do cartão de crédito, saber trabalhar com cartão de crédito. Se você parcela, né, você faz, sei lá, 10 compras e aí parcelados, esses parcelamentos, sei lá, dá R$300, R$500 a somatória de todos os parcelamentos. Então você tem que olhar para a tua renda e entender se você vai ter a sobra dos R$500 para pagar esse cartão de crédito. Porque não dá para pagar mínimo de cartão, né? Então, esse é o ponto. Parcelar é bom? Sim, parcelar é bom no cartão de crédito, mas saber que a parcela vai virar, é uma dívida, é um endividamento, e você vai ter que pagar quando chegar a fatura. O outro ponto é que cartão de crédito dá muitas vantagens em termos de cashback, em termos de programa de pontos, programa de descontos. Então, saber operar isso também é super legal. Viajar, né, tem planos de viagens via cartão de crédito excelente. Você cai um ponto, você ganha uma total de milhas que vai juntando e você consegue viajar por esses pontos. Então, você tem que entender a lógica do cartão, entender que você ganha 3 mil e você tem 3 mil de crédito rotativo no cartão. Não tem 6 mil, você tem 3 mil. Essa é a história. Você tem 3 mil. E é nesses 3 mil que você precisa trabalhar, porque o parcelamento vai vir e vai ter que encaixar nos 3 mil. Essa é a lógica. E saber trabalhar. Vou ter um cartão? Então, ele dá um cashback legal? Ele tem um programa de milhas legal? Ele me dá vantagens? Então, eu vou ter um cartão de crédito, né?
A gente debatendo a questão do cartão de crédito, né, é um assunto que está dominando o debate nacional, do Congresso, governo, se debate tabela de juros, há quem defenda que acabe com o parcelamento de vez. Qual que é a sua opinião em relação a esse debate e aquilo que está começando já a entrar em vigor, propriamente dito, das novas regras de pagamento? Então, essa história toda do cartão, ela vai começar no programa Desenrola. Então, quando o governo federal lançou o programa Desenrola, ele deu aí um prazo até setembro de que as empresas operadoras de cartão, de crédito e tal, entrasse e o comércio também entrasse numa negociação para ver quanto que seria a nova regra do cartão de crédito. Bom, não houve consenso, o governo então determinou aquela história dos 100%, né? O que a gente tem nessa história dos 100%? 100% seria para o crédito rotativo. Então, o que é o crédito rotativo? Eu tenho um cartão de crédito que venceu de R$3.000. Eu paguei o mínimo, o valor daquele mês foi 3.000 e o mínimo lá para me pagar, sei lá, seriam uns R$300. Paguei esse mínimo. Eu não paguei o mínimo. Durante 30 dias eu não paguei esse mínimo. Automaticamente eu entro no rotativo. Então, essa conta que iria, se eu não pagar durante um ano, chega a mais de 400%. Mas naquele mês varia muito, de 6% a 19% ao mês, às vezes, entendeu? É muito juros. É muito alto. É muito alto. Todo os juros de curtíssimo prazo, ele é alto, né? Então, eu só vou pagar os 400 e pouco, chegou a 460 tem bancos, né? Então, só durante um ano. Então, o que o governo falou? Não vai ser mais 400, vai ser 100, durante esse leque de um ano aí que você deixou de pagar. E aí, só para as dívidas novas. Agora, a partir do dia 3 para frente, né, de janeiro, que vai começar a valer isso. Então, hoje já está especulando, já está se questionando, senão... Então, vamos pegar todo o endividamento, porque ainda tem os outros endividamentos dos cartões, e aí esses juros também são astronômicos, são 300%, 400%. Então, hoje está se especulando fazer toda essa história dos parcelamentos das dívidas antigas e das novas dívidas sendo todas vinculadas a esse 100. Ainda está, como eu falei, não está batido o martelo. Mas qual que é a consequência de tudo isso? A consequência é regrar o crédito, porque o governo entende que a falta de educação financeira existe, ponto. As pessoas, elas não param para fazer conta, certo? O brasileiro tem uma dificuldade de poupar, quer dizer, do entesourar, não gastar, não é aplicação financeira a poupança, é o fato de eu poupar o recurso. Então, ok. Só que o sistema de crédito vai falar o seguinte, mas 100% não paga meu risco. Porque precisa, o que compõe esses juros tão altos, né? Ele compõe os juros da bandeira, os juros do banco, o juro da máquina, o juro do seu score, porque você tem um risco, né? Então, são vários riscos montados e mais a necessidade dele fazer dinheiro para pagar aquela conta que você não pagou. Né? 12 sem juros, 10 sem juros. Você comprou um produto de 1.000 em 10 parcelas R$100, alguém vai ter que pagar o 900. E vai ser o cartão de crédito, vai pagar o 900, sei lá, para a empresa do varejo que foi comprado. Então, o que vai acontecer com tudo isso? Vão restringir o crédito. Vai ter cancelamento de cartão, você pode ter certeza. Vai ter corte de saldo de rotativo. Tipo, olha, o cartão me deu R$1.000. Esse R$1.000 vai baixar para 200 para você comprar com ele. Por quê? Porque o volume de recursos que ele tinha antes para fazer o crédito do brasileiro vai diminuir. Então, ele vai falar, peraí. Então, é como se a gente vai ter que voltar ao passado, sabe? Nem todo mundo vai ter cartão e nem todo mundo vai ter capacidade de parcelamento nesse cartão. Eu não vejo acabando o parcelamento no cartão de crédito de 10 vezes, 12 vezes sem juros.
Por quê? Porque a máquina do comércio precisa, o brasileiro ganha pouco. Para você ter noção, o Mato Grossense ganha, em média, R$ 2.700, né? Então, assim, ele tem uma capacidade de renda baixa, ele precisa do parcelamento. São bens mais caros, né? Geladeira, fogão. Exatamente. Antigamente a gente ia para o carnê, hoje a gente vai para o cartão. Então, a máquina do varejo precisa do parcelamento para compra. E aí que tá. Hoje, eu acredito que daqui a um pouco nem todo mundo vai ter essa capacidade de fazer o parcelamento, porque o limite do crédito vai ser cortado. E aí, quando a gente olha para os números, olhando só para Cuiabá, né, os dados ali da Confederação Nacional do Comércio falam que 89,5% dos cuiabanos estão endividados. Apesar de ter uma leve retração na inadimplência, que a gente tem que diferenciar, né? Uma coisa é você ter a dívida, outra coisa é você não pagar. Isso. A que você atribui esse valor tão alto? É essa coisa mesmo da satisfação imediata, de não fazer conta, de não ter educação financeira? Sempre se debate muito que a educação financeira tinha que começar desde a escola, né? Porque a gente tem realmente, às vezes, essa impulsividade, o marketing que funciona muito bem. A gente tem que analisar esses números de endividamento antes da pandemia e depois da pandemia. Então, antes da pandemia, isso nem chegava a 80, e depois da pandemia chegou a quase 90, né? E o Mato Grossense, ele deve 87, o cuiabano 89, então quer dizer, o cuiabano é mais endividado ainda, e mais endividado que o brasileiro médio, que é 76%. Nossa! Então, nós realmente, cuiabanos, estamos gastando bastante. Tá? Nós não estamos... e aí, o gastar bastante, a gente tem que fazer alguns cortes. Ter dívidas, vamos colocar bem entre aspas, não é problema se eu tenho recursos para cobrir todo mês aquele parcelamento que eu fiz. Então, realmente me dá capacidade de consumo, né? O problema é quando eu tenho a dívida e não consigo pagar a parcela da dívida. Eu entro na inadimplência. E essa inadimplência, ela está em 30%. Então, imagina, a cada 10 pessoas que têm dívidas, 30%, 3 delas não conseguem pagar a dívida. E não conseguem mesmo, tipo assim, se eu pagar, eu não tenho arroz para colocar em casa. Então, há um descompasso. E aí, são vários fatores. Quando você entra no endividamento, porque aconteceu algo com você, tipo uma saúde, um carro que foi batido e descompensou toda a tua estrutura, né, financeira, porque você não tinha reserva de emergência, é uma história, sabe? Destelhou a casa. Então, assim, né, e você não tinha reserva de emergência e acabou se endividando por conta disso. Mas a pesquisa do Serasa mostrando que muitas vezes não é por conta de processos emergenciais, é por impulso. É por comportamento. É aquela história, eu vou lá no shopping passear. Aí eu vou lá no shopping passear e vejo uma bolsa. E vejo um tênis. E vejo uma biju. Né? E aí a gente tem mais essa questão. Mulheres são mais endividadas do que homens. E mulheres são muito mais endividadas do que homens. Olha só, no cartão de crédito, os homens são mais endividados no carnê, são mais endividados no crédito pessoal, direto na conta, né? Então, você vai entender que eu tenho dívidas e dívidas. Eu tenho dívidas por impulso, tenho dívidas porque eu estou consumindo também a parte do imobilizado, que até é uma dívida boa, porque se eu não precisar mais, ou se eu posso transformar isso em dinheiro de novo, e tem um dos supérfluos mesmo, né? Então, o Serasa olha para o brasileiro e fala assim, o comportamento não está legal, né? E aí o comportamento não está legal, não tem outro jeito, é a educação. A educação não está legal. Eu tenho que voltar lá e falar o seguinte, olha, a minha renda, de novo a história da planilha, né? Do cheque com relação ao que eu ganho, o que eu gasto. Então, eu recebo quanto, eu gasto quanto e como que eu vou fazer a administração desse recurso, né? E aí é aquela famosa frase que até no começo estava contando para você, né? Na década de 30, na teoria econômica, foi feito um livro chamado Teoria do Juro do Emprego e da Moeda. Lá falava o seguinte, que renda, ele é igual a consumo menos, né? Consumo mais poupança. Então,
a poupança seria a renda menos o consumo. Aí nos livros atuais, né, de economia fala assim, olha, a renda, né, mudou um pouco. A gente tem a poupança sendo igual a renda menos o ego, porque é uma questão, né, de comportamento mesmo, de fatores psicológicos que levam aquela pessoa, mesmo ela sabendo que ela não tem condições, a adquirir um bem. Aí a conta não fecha. Não fecha. De uma forma assim, fala até metódica, assim, para quem está nos assistindo, qual que seria o ideal? Assim, você falou que 30% alimentação, até quanto seria o ideal eu ter de gastos em geral e quanto seria o ideal que eu guardasse para essa questão de reserva? Não falo nem investimento, para ter uma vida mais tranquila, para quando destelhar a casa, o carro bater, essas situações emergenciais. Uma coisa que eu me preocupo muito nos vídeos, porque assim, hoje, se você falar, eu quero saber de finanças, eu quero me educar financeiramente, você não precisa gastar dinheiro para isso. Tem excelentes podcasts, excelentes canais no YouTube que trazem tudo isso. O problema são as realidades, né? A pessoa educada financeiramente não é que ela é milionária ou que ela tem super patrimônios, não, ela tem bem-estar. Porque uma boa relação com o dinheiro te gera um bom bem-estar. E aí, assim, tem vídeos que falam, olha, poupe 10% da sua renda, 15%, 20% da sua renda, vista sei quantos... Cara, ganha muito pouco. Imagina você ter uma população média ganhando 2,7, né? R$2.700. Você fala, o cara sabe, ninja, né? É você ninja. Tira ali aluguel, exatamente. Às vezes, energia, compra no mês. E aí que tá a história. Sempre olhar a tua renda e entender que se você comprou a casa própria e a parcela da casa própria é de R$400, será que teria uma situação que poderia ser mais barato do que R$400? Esse 400 é quantos por cento que come da tua renda? Porque hoje você ganha 2.700, você pode no futuro ganhar 3, mas também você pode ficar com 2.400 com uma inflação mais alta, né? Então, assim, como que a gente trabalha isso? Você vai ter ali, para quem ganha pouco, a alimentação chega até a ser 40% da renda, né? Então você tem lá a alimentação, aí você tem os gastos, né, básicos, que é com educação. A educação também depende muito do fator onde que teu filho estuda, onde que você estuda, né? Então a gente vai falar assim... Saúde, se tem ou não tem. Aí você tem a questão da saúde, se você tem ou se você não tem, e depende da renda. Então a gente faz aquela conta assim, ó, se sobrar R$50 no mês, se sobrar R$100 no mês, guarda. Aí você trabalha a reserva de emergência. E essa reserva de emergência, a gente fala o seguinte, o que é uma reserva de emergência? É aquela que em vez de você correr para o cartão de crédito, você corre para ela para arrumar o pneu do teu carro que furou. É para ela que você corre se deu problema na fiação elétrica da tua casa. Então, como que a gente sempre calcula? Pelo menos de 3 a 6 meses de custo de vida, você teria que ter a reserva numa aplicação, que seja poupança. Olha só, essa história de falar, poupança é ruim, não. É a aplicação financeira, poupança, caderneta de poupança, que esteja lá, mas que você tenha isso para você não entrar nos empréstimos da vida que vão te cobrar, como eu falei, né? Tem empréstimos, mas de média 3,5% ao mês. Você está ganhando lá 0,6% ao mês, mas é seu dinheiro. E eu brinco que a poupança você esconde, né? Você fala assim, eu não tô vendo, eu não tô gastando. Então a gente fala assim, ó, pega teu recurso, vê se sobrou, que guarde 5%. Eu montei essa reserva de emergência, ela, eu posso montar ela em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, desde que eu tenha meta e objetivo para montar a reserva de emergência, para que eu corra desses cartões de crédito, desses empréstimos de juros altos. Então ali eu faço uma programação, tá? Que seja R$50 pingados todos os meses nessa poupança, digamos assim, tá? Para só depois eu pensar em investimento.
Uma coisa assim bem, sabe, bem lógica. Mas os manuais dizem 10% da renda, tá? E para a reserva de emergência. Eu montei a reserva de emergência de 3 a 6 meses, né, do meu custo de vida, aí eu vou começar a brincar. Aí eu vou para aplicações financeiras, de preferência de renda fixa, para depois eu ir para uma renda variável. Mas até eu chegar nesse ponto, eu preciso tomar consciência de ser educado financeiramente. Quer dizer, eu não gastar mais do que eu recebo, para daí eu ir para uma inteligência financeira, quer saber, a partir do momento que está sobrando, o que eu faço? E aí, esse o que eu faço entra. É para reserva financeira, é para investimento, é para atender um sonho, como viajar, como comprar um carro, começar a pensar em acumular uma reforma na casa. Então, eu começo a fazer tudo isso. Aí você fala, nossa, mas eu ganho tão pouco. Mas olhando para o número, vendo, ele não vai te morder. Eu sempre falo isso, olha, o número não te morde. Ele não vai te morder, você começa a reestruturar. Ah, bacana. A nossa entrevista está chegando ao fim, mas não pode faltar uma pergunta que está afligindo os pais, que é material escolar versus livros. A gente sabe que para quem tem principalmente alunos aí que estudam em escolas particulares, é um valor alto, né, que às vezes despende de muitas parcelas no cartão também, ou não. Qual que é a sua dica para quem está nesse momento aí, olhando papelaria, pensando em como que vai comprar o material escolar das crianças? Olha, hoje em dia a compra com outras pessoas, as compras combinadas, as compras em grupo, elas costumam funcionar bastante para baixar o preço. Então, assim, em vez de você ir lá e comprar um caderno, 3 cadernos, você junta um grupo de mães, 10 mães, e aí compra vários cadernos pedindo um bom desconto. Isso vale bastante. Hoje as escolas, principalmente com os livros paradidáticos, elas estão abrindo para livros online, né? Das plataformas online. Então, esses livros saem mais barato que comprar os físicos, né? E uma praticidade, muita gente dá celular para criança, né? Então, assim, em vez de ficar jogando, lê o livro no celular. Eles têm mais dificuldade com o livro também. A gente eles têm vê essa mudança. Isso, e eles estão muito mais preparados para ler digitalmente do que nós que crescemos lendo livros físicos, né? E pesquisar muito. A internet hoje nos ajuda muito porque você pode estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Então, já pesquisar o online, fazer o grupo de mães, né, o grupo de pais, para fazer as compras em conjunto, é uma dica interessante. Hoje tem escolas que indicam locais para você comprar. Na maioria das vezes vai ser mais caro, tá? Comprar. E se precisar parcelar, não esquecer que a parcela vai chegar e tem que encaixar no orçamento familiar aquela parcela das crianças. Mais essa parcela. E não esquecendo que agora começa o período do IPTU, do IPVA, né? Lembra da reserva de emergência? Essa é mesmo. Ela vai te salvar agora. Se você não fez a reserva de emergência, né? Tipo, fui pra praia, esqueci, né? Que tem IPVA, IPTU, essas coisas para pagar. Vai ter que fazer empréstimos para pagar ou perder o desconto do governo e pagar parcelado. É isso aí. Obrigada, viu, Edgede, pela presença. Seja sempre bem-vinda aqui, trouxe muitas informações bacanas. Legal, obrigada. Então, está terminando mais uma entrevista aqui do RDTV. Você pôde aí ter dicas valiosas nessa reorganização. Muita gente de ressaca depois do Ano Novo, do Natal, ressaca financeira, estou dizendo, né? Se preparando aí para os gastos com a escola, de reorganização, IPVA, IPTU e tantas coisas que começam a chegar. Ano começou e a gente sabe que depois do Ano Novo, o ano começa para valer mesmo e com eles vem essas demandas também. Você assiste essa e outras entrevistas no RDTV, nos acompanhe, tem outros assuntos muito bacanas lá e até a próxima.